Então, gente, traduzindo aqui para nossa realidade, você faria o que Sabina Spirin fez num tempo que foi entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, num tempo em que ela era uma mulher, no tempo em que ser mulher naquela época não era fácil, no tempo em que ela foi dada como louca, num tempo em que ela passou tantas discriminações e ela era judia. Essa é uma história muito impactante, né? E ela teve que sair lá do seu lugar comum, do seu lugar onde ela nasceu e ser internada. Mesmo passando por todos esses preconceitos, mesmo passando por tudo isso, ela escreveu sobre histórias com base na primeira pessoa, ela, né? Relatando o que ela tinha vivido e quais eram as teorias dela. Você conseguiria fazer isso? O que está aqui nesse livro, os 2 volumes, na verdade, da Renata, ainda tem o 3º que eu não comecei a ler, você conseguiria escrever assim, cara a tapa, sabe? Para o público, num contexto de perseguição muito grande, tanto é que por muitos anos houve o sepultamento das obras e do nome da Sabina como sendo uma pioneira da psicanálise. Mesmo assim, com tudo contra, com todo mundo falando, com a fofoca geral dizendo lá vai a amante do Jung, quer dizer, colocaram tudo como se tratasse do Jung, o poderoso, o brilhante, o maravilhoso, e quando na verdade ela antecipou, e está aqui nesse livro, no volume 2, ela antecipou teorias importantes como a pulsão de morte do Freud, e o Freud faz menção disso, ainda que tardiamente, ainda que de uma maneira muito tímida. Talvez se fosse antes, se ele já não tivesse uma idade tão avançada, ele pudesse ter tido a oportunidade de se fazer jus, né, ao que Sabina fez de tão importante, porque ela antecipou a teoria da pulsão de morte, que é uma das teorias mais importantes que o Freud tem, e ela antecipou bastante tempo, tá? A teoria que até hoje é muito, muito importante do inconsciente coletivo do Jung, e o Jung jamais fez menção a isso. E aí, quando começou esse negócio de desenterrar em uma biblioteca muito importante, eu acho, não me lembro mais o nome, vou trazer aqui para vocês o local, né? Teve um estudioso que começou a desenterrar os relatos, né, fazer um compilado daquilo que tinha sobrado de Sabina, desconfiando que ela era um pouco mais do que apenas uma louca que foi internada no hospital, né, apenas uma amante do Jung. Ele começou a desconfiar isso, começou essa pesquisa e começaram a surgir muitos materiais importantíssimos com as teorias que saíram em primeira mão da Sabina Spirin. E ela se entregou de uma forma tão absurda, né? Digamos assim, ela se entregou tanto que ela foi até as últimas consequências, tipo assim, é minha vida, isso daqui, e eu vou fazer isso até o último dia da minha vida e daria a minha vida se fosse preciso por isso, porque ela era muito fiel aos seus princípios, ela era muito fiel a essa pesquisa e ela era muito apaixonada pela psicanálise, pela revolução que isso causou na vida dela, pela saúde psíquica que trouxe nela, pela forma dela lidar com as suas próprias neuroses, que ela começou a entender, começou também a tratar a sua filha, começou a entender e a tratar a sua relação com Jung depois do término, começou a colocar isso para fora através de cartas que ela mandava para o Jung e recebia dele, começou a colocar essa energia para fora para criar suas próprias teorias. Então ela sai de um lugar onde ela é a doentinha, onde ela é a que não pode nada, onde ela é a que só dá alguns palpites importantes para Freud, para Jung, não eram mais do que importantes, eles eram geniais a ponto dela ser a segunda psicanalista a ser aceita lá no grupo do Freud.
e a ser uma pessoa assim de extrema relevância em várias localidades, inclusive na Rússia, a ser ela a psicanalista que dirigia um lugar que se chamava Casa Branca, onde já estavam crianças, e uma das crianças que estavam lá dentro daquela casa foi justamente o filho de quem a perseguiu posteriormente, que foi o Stalin. Ela tratou o filho do Stalin, né? Era um lugar de pedagogia, era um lugar de ensino, mas era um lugar também onde ela exercia a psicanálise. Então, assim, acabou que ela foi perseguida por isso, queriam que ela renunciasse à psicanálise, que ela dissesse que não era aquilo que ela estava fazendo, que era outra coisa, fizeram muita pressão psicológica para ela, perseguiram ela, não só por ser mulher, mas por ser psicanalista e por ser judia em um tempo em que ser judia era bem perigoso, porque estava no tempo, nessa época que ela estava, né, que ela voltou para a Rússia, que ela casou, que ela teve filhos e que ela desenvolveu a psicanálise lá, nessa época era um momento da Segunda Guerra. Então, e que foi, né, como judia que ela foi ao óbito. Essa história dela nos mostra o quanto ela foi acima e além do seu tempo. Por que eu gosto tanto de falar de bruxas? Porque são mulheres que foram acima e além do seu tempo, falando e fazendo coisas que diziam que mulher não podia fazer, sabe? Não é sobre como é que eu vou te dar a minha receitinha, se pode dar receitinha, se não pode dar receitinha, e aquela velha discussão tão tola que jamais a gente veria antigamente das mulheres sábias. E a Sabina foi uma grande guerreira, uma grande mulher sábia que fez aquilo que eu faria. E você escreveria a história dizendo das suas neuroses, contando a sua própria biografia, com as suas próprias neuroses e dores que mais te fizeram sofrer? Coloca aí para mim nos comentários para a gente ver se você tem um pouquinho dessa personalidade incrível da Sabina dentro de você. Fiquei curiosa.